Amém. Boa noite. Deus é bom, é ou não é? Aleluia. Bom demais. Quem estava aqui no aniversário da igreja no final de semana passado, levanta a mão aí, dá um glória a Deus bem forte. Que momento abençoado que a gente teve. Eu fui grandemente abençoado e eu sei que Deus foi glorificado por meio das nossas vidas. Isso é bom demais. Para você que está nos visitando, meu nome é Ariel, sou pastor da igreja, espero que você se sinta à vontade no nosso meio, bem-vindo aqui e se sinta amado por Deus e por nós. E é isso aí, gente, agora vocês estavam esperando eu falar uma coisa, né? E agora vai ter que mudar, não é não? É, não é? Hã? Cadê a família C? É isso aí, ficaram, todo mundo ficou, o que você vai falar agora, pastor? Gente, como é bom a gente estar aqui. Vamos entrar na mensagem. Hoje nós vamos continuar o desintoxicando a alma e a gente está no momento onde a gente está finalizando a parte de finanças tóxicas. Nós temos a mensagem de hoje, a mensagem do próximo domingo, onde nós vamos falar sobre isso, depois vamos entrar em outros assuntos. E hoje eu quero continuar. Se você ainda não estava aqui presente nas últimas mensagens, assista no YouTube. Existe uma sequência de informações que a gente tem passado, que a gente tem falado, mostrado na Palavra de Deus, de coisas, de conhecimento que nós precisamos ter, importante a respeito das nossas finanças. Muitos de nós vivemos tempos onde as nossas finanças, em vez de ser bênção na nossa vida, acaba sendo maldição. A gente vive uma vida onde a gente tenta sobreviver, só pagando boleto, só tudo que a gente faz parece que não vai para frente. Deus não quer que você viva desse jeito. Deus ele tem um plano, ele tem algo que ele quer fazer por meio das suas finanças. Então, assista desde o começo da nossa série, para você entender melhor a respeito disso, entender o que a Palavra de Deus tem falado, o que nós temos falado a respeito da Palavra de Deus nesse assunto. E hoje eu quero falar um pouco a respeito do princípio da multiplicação. Você prefere o quê? Subtração, adição ou multiplicação? Fala aí. Fala pro teu vizinho aí, fala aí. Você nem falou boa noite? Fala um boa noite aí para a pessoa do teu lado. A gente prefere multiplicação, é ou não é? Depende do que, né? Depende do que. Se for dos problemas, pode ser subtração, né? Gente, hoje eu quero falar do princípio da multiplicação. E quando a gente pensa na vida cristã, eu ouvi Carlito Paz um dia falando isso. Ele falou, a vida cristã a gente pode resumir no seguinte: nós recebemos, nós repartimos e nós celebramos. E essa é uma realidade da vida cristã. Na verdade, ele falou em outra ordem. Ele falou, nós recebemos, nós celebramos e repartimos. E a nossa vida cristã, na verdade, ela é isso aí. Quando a gente pode olhar para a nossa salvação, olhar tanto para as coisas que nós ganhamos, seja para os dons, seja para os recursos da nossa vida, seja o que for. Nós recebemos, nós celebramos o que Deus nos deu e nós repartimos com outros também. E esse é um princípio. O princípio da multiplicação, ela está por toda a Bíblia. Para pensar no nosso Deus. Nosso Deus é o Deus que multiplica, que pede que a gente multiplique. Vamos pensar logo no Jardim do Éden. Qual foi uma das primeiras coisas que Deus falou para o homem e para a mulher? Eu já estou sorrindo aqui, porque eu sei que alguns estão cumprindo com excelência isso daqui. Ele falou o quê? Sejam férteis e... Fala bem forte para mim. E... multiplique. Isso aí. Cadê os multiplicadores aqui do nosso meio? Cadê? Tem alguns aí. A gente multiplica. É Deus falando para o homem, olha, eu criei vocês. É interessante porque quando a gente vai ler no Gênesis, nós vamos ver que a multiplicação, agora, Deus fez o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele, e agora o ser humano, ele tem a capacidade de multiplicar aquilo que Deus fez. Olha que lindo. Mas quando a gente vai olhando, a gente vai vendo outras coisas. A gente vai vendo, por exemplo, quando Jesus ele fala para os seus discípulos, ele está resumindo o que eles têm que fazer aqui na terra, e ele vai falar, ide, portanto, pregai o evangelho a todas as criaturas, e ele vai falar o quê? A respeito de ir fazer o quê? Discípulos de todas as nações. O que é isso? Fala para mim, igreja, o que é isso? Não, bem forte, multiplicação, vai lá, 1, 2, 3 e... É isso aí, é multiplicar os números de discípulos. Quando a gente olha em Atos, a Bíblia fala que Deus ele ia acrescentando e os números de discípulos iam se tornando cada vez maiores. Pregação de Pedro, logo ali em Atos 2, o que acontece? Uma multidão, milhares de pessoas se convertem ao Evangelho.
Isso daí é o quê? Multiplicação. Deus multiplicando aquilo que foi semeado na vida dos discípulos, agora está multiplicando. A gente está falando ali de 120 pessoas, e agora está multiplicando para milhares de pessoas. Deus é o Deus da multiplicação. A gente olha, por exemplo, Jesus ensinando a respeito da parábola dos talentos. Quando Jesus ele ensina a respeito dos talentos, o que era talento naquela época? Talento não era um talento que você tem de cantar, de tocar, não. Talento era dinheiro. Mas Jesus ele conta essa parábola não só para falar a respeito do dinheiro, mas ele conta essa parábola para falar daquilo que Deus nos dá. E Deus dá para você o quê? Primeira coisa, quando você acorda, você tem o privilégio de acordar, por quê? Porque você está vivo. Deus te dá vida. Então, o que você faz com a tua vida? O que você faz com as habilidades que Deus te deu? O que você faz com os dons do Espírito que Ele te deu? O que você faz com os recursos também que Deus te deu? O que Deus espera de nós, e na parábola Jesus ele vai mostrar isso, é que Deus espera de nós, que a gente seja bons mordomos daquilo que Ele nos deu, e faça o que com aquilo? O quê? Multiplique. Porque olha que interessante nessa parábola. Essa parábola vai falar que o Senhor lá, ele sai de viagem, ele pega das 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O de 5 vai lá e multiplica, dobro. O de 2 multiplica para 4. O que tinha 1, ele pega e faz o quê? Fica com medo. E ele vai lá e enterra. Então, quando o Senhor volta, ele vai conversar com os seus servos, e ele vai falar para os 2 primeiros as mesmas palavras. Parabéns, servo bom e fiel, vocês estão de parabéns. Por quê? Porque vocês sabem que eu colho onde eu não plantei. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou um Senhor que espera multiplicação, eu não gasto meu tempo em vão. Eu não gasto os meus recursos em vão. Deus ele não te fez para que a sua vida fosse gasta em vão. Ele te fez para que você cumprisse um propósito. E tudo que você tem, tudo que você tem um propósito. Não é simplesmente para a gente viver de qualquer forma, existe um propósito. A gente fez uma série um bom tempo atrás, uma vida com propósito, a gente estava na outra igreja. E talvez a gente está precisando pregar de novo. Porque se daquela época para hoje, eu perguntasse para você, qual é o seu propósito? O que você entende que Deus espera de você nessa terra? Agora eu não estou falando de propósito geral, que claro, propósito geral é glorificar a Deus, estou falando de propósito específico. Deus chamou Noé para construir uma arca, Deus chamou Maria para ser mãe de Jesus, Deus chamou Moisés para libertar um povo da escravidão no Egito. Deus chamou pessoas para cumprir propósito específico. Qual é o seu propósito específico? Você está gastando os recursos que Deus te deu? Ou você está gastando o tempo que você tem de vida? Ou você está gastando a sua força, a sua energia? Seja você talvez você já é uma pessoa mais velha, o seu vigor já não é como antes. Talvez você olhe para trás e fale assim, cara, eu gastei o meu vigor com coisas que não valiam a pena. Deus está querendo causar um impacto nesse mundo, Ele está querendo multiplicar aquilo que Ele derramou sobre nós. O amor que Ele derramou sobre nós, a vida que Ele derramou sobre nós. Por isso que a Bíblia fala que quando nós experimentamos da vida de Deus, nós vamos ler esse texto lá na frente, de dentro de nós flui rios de águas vivas. Rio flui, não fica parado, não é represa. Deus está querendo que a gente entenda, e por meio de todas as escrituras a gente vai ver a multiplicação. A gente vai ver que tudo que Deus fez, que está saudável, Ele cresce naturalmente e multiplica. Seja o ser humano, seja uma planta, seja uma árvore, seja o que for. Cresce, multiplica. Seja um passarinho, está saudável, cresce, multiplica. Deus espera que você multiplique. Você que é casado, você que é solteiro, não multiplique antes da hora. Tá? Entenda o que eu estou falando. Guarde seu coração. Vamos lá então na mensagem. Lucas 9, você pode abrir comigo. Vocês estão acordados aí? Aê. Lucas 9, versículo 12. Se você está nos visitando, você não precisa abrir para ficar tranquilo. Você pode nos acompanhar. Deus tem algo especial para a sua vida hoje, viu? Deus tem algo que Ele quer falar especificamente com você. O princípio da multiplicação. Bom, essa aqui é um acontecimento muito conhecido.
Vamos lá. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, Jesus, respondeu aos seus discípulos: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. E daí olha esse entre parênteses aqui. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Tá, eu quero destacar algumas coisas antes da gente entrar nos princípios da multiplicação que eu quero falar. A primeira coisa que está acontecendo é a multiplicação. Bom, isso daqui é um momento da multiplicação dos pães. Aconteceu 2 vezes isso no ministério de Jesus. Essa daqui é uma das vezes. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que o milagre, ele foi muito maior do que a gente pode pensar. O milagre, ele não tinha apenas a ver ali com 5.000 pessoas. O texto está dizendo que ali haviam 5.000 homens. Naquele tempo, era contabilizado os homens, porque cada homem representava o quê? Uma família. Tá, claro, pode ser que a esposa estava, não estava, pode ser que tinha um homem que não era casado. Tem todas essas variantes. Mas se a gente fizesse uma continha básica aí, e alguns teólogos, estudiosos, entendem que tinha mais ou menos umas 20.000 pessoas aí. Então quando a gente pensa na multiplicação dos pães, e a gente pode até ler Mateus 14, 21, que fala assim: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mateus deixa um pouco mais específico. Tinha mulher e criança no meio. Então alguns entendem que foi em torno de umas 20.000 pessoas. Você já parou para imaginar o tamanho desse milagre? 5 pães e 2 peixes. Ou foi 2 pães e 5 peixes? Obrigado. Então, só para ver se vocês estão acordados, né, gente? 5 pães e 2 peixes. Alimentou 20.000 pessoas. Rapaz, você já deve estar pensando: rapaz, eu tenho uns pãozinhos lá em casa. Dá para alimentar minha vizinhança inteira. Já parou para pensar? Você já parou para pensar se você estivesse lá, sentado no gramado, morrendo de fome? Jesus pregando. E as palavras dele são palavras de vida. São palavras que deixam você tão assim preso naquilo, que você não quer deixar o lugar. As pessoas estavam no lugar deserto e ninguém estava indo embora. Você percebeu nisso? O povo permanecia lá. Significa que as palavras dele traziam algo que o resto das palavras das outras pessoas não trazia. Alguns entendem que essa foi a maior multidão que Jesus pregou de uma vez. E aí, em meio a essa multidão, umas 20.000 pessoas, que Jesus ele faz uma multiplicação, ele faz algo extraordinário, ele faz algo sobrenatural, algo que só Deus pode fazer. Então, um milagre é muito maior do que a gente imagina. Mas olha só que interessante também. Versículo 14 ao versículo 17, diz assim: e estavam ali cerca de 5.000 homens, mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mais uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. É o seguinte: é que o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Você pode falar isso comigo? O jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Tem coisas que a gente passa na nossa vida e que Deus ele vai nos apontando para a gente fazer e que muitas vezes não faz sentido nenhum. Jesus aqui, ele não só está fazendo um milagre, mas ele está ensinando coisas. Até os milagres que Jesus operava era de proveito para o ensino. Ele estava querendo passar algo para os discípulos dele, para aqueles que estão seguindo ele e aprendendo com ele. Afinal, ser seguidor, discípulo, significava, existia uma frasezinha que as pessoas usavam naquele tempo. Quando eles viam os discípulos seguindo o seu mestre, eles falavam que as poeiras das sandálias do seu mestre cubram a vida de vocês. O que eles estavam dizendo é que tudo aquilo que ele passar para vocês, vocês consigam viver e reproduzir. Porque esse era o pensamento de um mestre. Ele tinha discípulos, por quê? Porque um dia ele não estaria mais ali. Era necessário que outras pessoas pudessem reproduzir aquilo que ele estava fazendo. Então quando Jesus ele está ensinando, ele está mostrando, ele está fazendo tudo o que ele faz,
Os discípulos, eles sabiam que se ele estava fazendo, eles sabiam que eles poderiam fazer um dia também. Essa é a razão de Pedro. Para pensar, Pedro lá no barquinho, na tempestade, todo mundo com medo. De repente chega Jesus andando sobre as águas. Eles olham de longe, eles nem reconhecem Jesus. Então eu entendo que Jesus estava longe, porque se estivesse perto eles iam reconhecer, não é? Eles ficam com medo, é fantasma. E daí Jesus fala, não tenham medo, sou eu. Eles ainda não estão vendo Jesus direito. Então Pedro fala o quê? Se és tu, Senhor, deixa eu andar sobre as águas também. Sabe por quê? Qual que era o pensamento dele? O que o meu mestre faz, eu também posso fazer. Então ele sai do barco e começa a seguir. Jesus está querendo ensinar. Ele está querendo mostrar algumas coisas aqui. E com 5 pães e 2 peixes, ele alimenta 20.000 pessoas. Mas tem mais uma coisa que eu acho interessante. É que dessa história, é que Jesus, ele multiplica muito mais do que a gente imagina. Tem 2 coisas aqui que me chamaram a atenção nesse texto. Eu quero que você para pensar aí comigo. Será que os discípulos estavam com fome? Né? Pensa só, a multidão está lá, a galera vai chegando, cada um no seu tempo. A gente olha para a igreja aqui, eu acho que, sei lá que dia que foi. Eu sei que eu olhei assim e falei, rapaz, começou o culto, igreja vazia. E aí eu louvando e tal, e eu não fico olhando para trás, daí eu louvando, eu sei que eu entrei, quando eu subi aqui, estava lotado. Eu falei, oxe, eu pensando que o culto ia ser um culto daqueles. Então cada um vai chegando no seu tempo, cada um vai chegando, ouve falar do mestre, o mestre está ensinando, começa a chegar. Mas os discípulos, eles estavam com Jesus todo o tempo. Os discípulos estavam antes com Jesus, nos preparativos, e eles estavam servindo Jesus enquanto ele estava ensinando, e eles estavam ali durante todo o tempo. E a Bíblia fala que ele ficou pregando e ensinando até o entardecer. Até o final da tarde, o termo grego é. Você deve estar pensando assim, rapaz, o pastor prega aí 1h e pouco, eu já fico cansado pra caramba, imagina. Você sabe que em cultos africanos, agora não sei que lugar da África, eu sei dessas informações porque quando eu morava na Irlanda, as igrejas estavam chegando muito africano. E os africanos, eles relatavam essas coisas. Mas é muito comum em lugares da África o pregador subir e pregar 4 horas. O que você acha? Cultinho que só a pregação é 4 horas. Imagina. Jesus está pregando. E os discípulos, eu penso que os primeiros a estar com fome não é a multidão. É muito provável que os discípulos estão aqui, cara, eu estou morrendo de fome. Os caras estão conversando entre eles, falam, caramba, o mestre está empolgado hoje, né? Que fome que eu estou. E daí eles chegam ali, chama alguém ali, nomeia alguém, fala, vai lá conversar, vai falar que o povo está com fome, o povo precisa ir embora. Em outras palavras, os discípulos estão já querendo, fala, libera essa galera que a gente está precisando comer, cara. Então, a primeira coisa que eu vejo é que eles estão com fome, mas Jesus fala o que para eles? Dá vocês de comer para esse povo. Presta atenção, Jesus agradece pelo pão, pelos pães e os peixes. Ele entrega nas mãos dele, não fala assim, come, sacia sua fome. Não. Jesus, ele pega, fala assim, sirvam o povo. Os caras estão com fome, eles estão morrendo de fome ali. Provavelmente muito mais que a multidão. E não é para eles primeiramente o pão. Jesus, ele fala, vai servir. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Não é alimentado eles primeiro. Mas no final, você percebeu o que acontece no final? Fala que sobra quantos cestos cheios? Quantos? Ué, por que 12, hein? Hã? 1 para cada, né? Gente, Deus, ele é tão fantástico. Porque ele pega, ele faz, muitas vezes, você que serve na igreja, você se sente, provavelmente pode se sentir assim. Ou você que tem vivido a sua vida, sabe, servindo ao Senhor e cuidando de pessoas, às vezes passa pela tua cabeça, cara, eu estou cuidando, eu estou me doando, eu estou fazendo, mas quando que alguém vai fazer por mim? Quando que alguém vai cuidar de mim? Quando que vai acontecer comigo? Sabe, a gente passa por isso, muitas vezes. Mas o fantástico da história é que Deus, ele está cuidando de nós. Enquanto eles estão dando, e presta atenção, a multiplicação não acontece nas mãos de Jesus, acontece nas mãos de quem? Dos discípulos. Os discípulos estão operando esse milagre. Eles estão sendo usados pelo Senhor. Eles estão servindo mesmo estando com fome. Mas Deus, ele é tão fantástico. Quando a multiplicação está acontecendo e o povo está saciando a sua fome, Deus está cuidando dos seus servos e discípulos. E sabe o que eles fazem? Eu fico imaginando eles chegando com um cesto cheio, cada um chegando com um cesto cheio de pães e peixes dentro de casa,
para suprir sua família, por um bom tempo e sua vizinhança. Porque não foi uma questão simplesmente de comer ali, mas foi uma questão de juntar um cesto cheio para cada um. Você não precisa se preocupar com o alimento. Às vezes você está servindo, você fala assim, cara, eu estou servindo todo culto. Faz alguns anos. Comecei a tocar na igreja, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. Quando eu comecei a tocar na igreja. E desde então, eu nunca mais parei de servir na igreja. E se você me perguntar, são poucas as vezes que eu sentei para ouvir. Eu estava sempre servindo. E se você me perguntar, faltou alguma coisa? Não. As coisas que eu vivo com Deus, as coisas que eu tenho vivido com o Senhor, a graça dele sobre a minha vida e sobre a minha família é muito maior. Muito maior. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o princípio da multiplicação. Deus, ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. Por isso que a Bíblia fala assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus cuida dos seus, conforme você busca ele em primeiro lugar, e a justiça e o reino dele, fazer aquilo que ele quer aqui na terra. Mas vamos então para os 3 princípios que eu quero falar para vocês a respeito da multiplicação. Vocês estão preparados? Dá um empurrão no teu vizinho aí, fala aí, acorda. E a palavra é para todos nós. Versículo 16 do capítulo 9 de Lucas. Diz assim, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu, em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Fala assim, deu graças. Primeiro princípio da multiplicação na tua vida e na minha vida é que a gente precisa consagrar antes de poder ser multiplicado. E a consagração, ela vem por meio do entendimento que Deus me deu. Que aquilo que eu tenho flui de Deus para mim. Então a primeira coisa que acontece aqui é que Jesus está dando graças. Antes de multiplicar, antes de prover para aquele monte de povo, ele reconhece que aquele pouco que ele tem nas mãos de um Deus grande é muito. Ele estava contente com aquilo. Os discípulos estavam olhando para aquilo e não estavam contentes. Porque provavelmente eles estavam olhando para aquele negócio falando assim, rapaz, isso daí só para mim dá. E olha lá. O texto bíblico vai falar que eles pegaram uma criança. Então era o lanche de uma criança, para você ter noção. Não ia alimentar um adulto. Mas, então, aos nossos olhos, muitas vezes, aquilo que você tem, as suas finanças, aquilo que você tem recebido, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, por muitas vezes você olha, e em vez de agradecer, em vez de entender e estar contente com aquilo, sabe o que você faz? Você murmura, você fala, miséria de dinheiro que está entrando. Você está lá nos seus negócios e não foi o melhor dia. A primeira palavra que sai da tua boca é alguma coisa que, em vez de ser bênção, em vez de ser gratidão, Deus, o Senhor me deu esses 200 conto que entrou aqui no meu caixa hoje. E talvez você precisava de 1.000 no teu caixa por dia, para pagar as contas, funcionários e tudo mais. Entrou 200. Em vez de você olhar para os céus e falar assim, Deus, esses 200 nas suas mãos. Ah, Deus, é como 5 pães e 2 peixes. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pela tua provisão. Eu te louvo pelo teu cuidado. Eu te louvo porque o Senhor trouxe essas pessoas aqui. E às vezes o que está acontecendo dentro da tua casa, e o fato de você não viver uma multiplicação na sua vida, e agora tirando de lado aqui o dinheiro, uma multiplicação nos dons do Espírito Santo na tua vida, uma multiplicação nos talentos que você tem, um crescimento, influência maior entre os seus amigos, entre os seus colegas de trabalho, entre os seus amigos lá na faculdade, entre na igreja. Tem gente, presta atenção, tem gente que está mais preocupado em ter uma posição de destaque na igreja ou em qualquer lugar, do que servir o Senhor e honrar Ele, e glorificar Ele com o pouco que tem. Fica olhando lá na frente para o mais, fica olhando lá para frente e não se contenta com o que Ele deu e faz o melhor com o que Ele deu e glorifica com o que Ele deu. Aquilo que Deus te deu, seja lá o que for, seja a inteligência que você tem. Deus, Ele quer multiplicar isso. Deus quer fazer com que aquilo que você aprendeu, você consiga passar para as pessoas. Por isso que isso que você recebe no domingo não é para ficar com você. O que você recebe no domingo, você precisa devolver, dar para outros, porque quando isso acontece, isso faz parte, e eu vou entrar nessa parte, isso faz parte do entendimento de gratidão, recebi do Senhor, e o que Ele me deu é bom, o que Ele me deu vai fazer algo, vai trazer mudanças na minha vida. Seja grato.
Talvez seu maior desejo seria cantar. Mas quando você abre a boca, você espanta as pessoas que estão do teu lado. Conhece alguém assim? Não olha pro teu vizinho, pelo amor de Deus. Às vezes Deus, ele vai fazer sua voz afinar, como ele fez na minha irmã. Minha irmã, pode acreditar que existem pessoas na minha família menor que eu. Minha irmã é baixinha assim, magrinha. E a Mari lembra, uma vez que a gente foi para Irlanda, a gente estava tocando em família, e a gente estava ensaiando. E de repente minha irmã começa a cantar. Eu já fazia tanto tempo que eu não tocava ali do lado dela, que eu esquecia da potência que ela tinha na voz. Eu sei que eu e a Mariana regalamos os olhos. Mas ela era desafinada. Ela chegou um dia pro meu pai e falou: pai, eu queria cantar, queria louvar o Senhor. E meu pai sabia que ela era desafinada pra caramba. Meu pai falou: filha, só Deus pode mudar essa. Não, ele não falou assim não, mas ele falou: filha, ora, pede pro Senhor. Então, ela fez. Deus deu. E hoje ela tem multiplicado isso. Mas pode ser que para você, Deus não vai dar uma voz. Mas seja grato por aquilo que Ele já te deu. Um coração grato é um coração satisfeito, contente. É um coração que fala assim: Deus, eu não preciso de mais nada, o Senhor é suficiente para mim. Deus, o dinheiro que tem entrado na minha casa, eu sei que nas suas mãos, com a tua sabedoria, o Senhor pode fazer grandes coisas. Seja grato, louve o Senhor. Esse é o primeiro princípio, isso é a primeira coisa que você precisa entender. Se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de ser abençoado por Jesus, os pães não teriam multiplicado, precisa ser abençoado para multiplicar. E aqui que eu quero entrar aqui. Então, para ser o entendimento de gratidão no nosso coração, faz com que a gente flui de um entendimento de que nós entendemos que Deus nos deu. Então nós aplicamos aquele princípio, o princípio do primeiro, que é da consagração. Quando a gente entrega o primeiro ao Senhor, consagra, Ele abençoa o resto. E esse é o primeiro princípio da multiplicação: ser grato, agradecer e entender, vem de ti e eu devolvo para o Senhor. Esse é o primeiro princípio. Devolvo para o Senhor. Mas o segundo princípio está no restante desse texto, que fala assim: em seguida, entregou aos discípulos, para quê? Fala comigo, para quê? O servissem ao povo. Pode falar com mais vontade, vai lá, o serviço ao povo. Isso. Então o segundo princípio da multiplicação é que ele precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Como eu disse, Jesus ele agradece e não multiplicou, não começou a surgir um monte de pão, um monte de peixe ali na hora. Não, Jesus entrega nas mãos dele. Presta atenção, porque é isso que Deus faz com a gente. Deus tem entregado recursos nas suas mãos. Deus tem entregado tantas coisas nas suas mãos. E Ele está esperando para multiplicar. Mas como que multiplica? Imagina se os discípulos naquele momento, com fome, eles falassem assim, Jesus entregava na mão deles, e eles falavam assim: rapaz, que cheiro gostoso desse pão. E eles fossem comer. O que ia acontecer? Ia multiplicar? Não ia multiplicar. Presta atenção nesse princípio aqui. Esse segundo princípio é que ele precisa ser distribuído. Quando eles começam a distribuir, começa a acontecer a multiplicação. Então eles estão lá com o cesto, eles vão lá, tiram do cesto e dão. Depois eles tiram, dão. Eles estão aqui, 2. Eles olham, tem mais. Tem mais. Tem mais. Esse é o princípio da multiplicação. Conforme a gente vai dando, conforme a gente vai olhando para as pessoas ao nosso redor, e a gente vai suprindo, a gente vai ser canal de bênção, a gente não retém o que Deus tem nos dado, seja financeiro, seja espiritual, seja material, seja o que for na nossa vida, seja emocional. Às vezes Deus derramou tanto amor na tua vida, mas tem uma pessoa do teu lado que nunca recebeu um abraço, que nunca nem falaram eu te amo. Conversando com o pessoal do Kids, eu falei: gente, a gente precisa cuidar dessas crianças. Quando eu fui lá em São José dos Campos, visitar a igreja do Carlito Paz, e a gente estava no berçário, e eles estavam explicando como que funciona o berçário. E uma das coisas que eles fazem muito, e ali existe todo um treinamento para isso, mas eles usam muito contato físico, porque a criança ela não entende ainda aquelas palavras. Eles usam muito contato físico, palavras como: você é amado, você é especial, Deus te fez com um propósito. E eles vão ministrando na vida dessas crianças. E eu falei para a nossa equipe, eu falei: nós precisamos ministrar. Quantas crianças entram aqui e o pai nunca falou eu te amo? Talvez seja uma dessas.
Talvez você nunca ouviu um eu te amo do seu pai. E é por isso talvez você nunca falou eu te amo pro seu filho também. E se falou, foi aquele eu te amo bem envergonhoso. Tipo, o homem não fala eu te amo. Tipo, o homem não chora. Melhor coisa que tem, viu? Eu poder abraçar meu pai me dar um beijo na bochecha e falar eu te amo, filho. E eu poder refletir isso na vida da minha família. E você que está perto de mim, você sabe que eu sou meloso. Sou ou não sou? Um abraço? O pastor que abraça demais, tá doido. Mas foi por quê? Porque eu recebi. E teve momentos da minha vida onde eu me afastei desse amor. Teve momentos da minha vida, na minha história, onde eu vivi tão longe, eu estava ficando tão seco, em questões relacionais, emocionais, tão frio, que o Senhor veio e derramou. Eu já contei para vocês, já tive um encontro com o Senhor, onde Ele me derramou tanto amor, que eu não conseguia nem falar. E a partir daquele momento, eu consegui amar as pessoas de modo diferente. Usa o que Deus tem te dado. Você precisa multiplicar. Você quer ver Ele multiplicando? Pega aquilo que Deus te deu e começa a distribuir para as pessoas. E você vai ver que daquela fonte vai vindo mais. Deus vai dando mais. Algumas pessoas chegam para mim, pastor, como que eu faço para amar pessoas? É difícil. Começa a amar. Começa a distribuir o que Deus tem derramado. Começa a servir pessoas. Começa a cuidar de pessoas. Como é que você vai ver o princípio da multiplicação acontecer nas suas finanças? Quando você parar de olhar para você e parar de comer a semente e começar a plantar a semente. Porque semente multiplica quando a gente planta e não quando a gente come o fruto. Tem sementes que Deus tem dado para você plantar e você tem comido, por isso. Tem sementes, tem momentos onde Deus ele dá algo para você e o Espírito Santo fala com você. Não é para você, é para fulano. Teve uma vez que eu recebi uma oferta, seminarista. Foi 100 conto que eu recebi, eu acho. 100 ou 200 reais. Gente, pensa numa oferta abençoada. Tempo de seminarista não é fácil, não. Eu falo não é fácil, mas nunca faltou nada. Deus sempre supriu. Mas eu lembro, eu sempre andava tão liso. Eu lembro que Deus deu essa oferta. E eu tava, nessa época, eu acho que de férias. Eu tava lá em Jabuticabal, com a família da Mari. E eu lembro que no final do culto, domingo, então eu recebi a oferta depois do culto. No final do culto, a gente foi buscar uma pizza que os pais da Mari tinham encomendado. Eu saí do carro, abri a porta e saí do carro. Tinha um cara que passou ali, e um cara bem vestido, um cara assim que, sabe, você percebia que ele não era pedinte, não era nada assim. Mas o cara estava passando necessidade. O Espírito Santo falou comigo, é para ele o dinheiro. Isso aqui tem dinheiro que Deus dá para nós, para semear. O que eu fiz? Dei 50 e fiquei com 150, tô brincando. Você já estava pensando que você ia fazer isso, né? Vamos. Que se multiplicar 100, vai para 200. Daí eu fico com mais 100, dá 300. Olha que beleza. O que acontece? Fui lá e já dei. Nem pensei, gente, nem penso. Deus falou, nem penso. Eu vou lá, eu gosto de ir lá e dar. Para quê? Porque eu sei que meu coração vai lutar. Se eu começar a pensar muito, eu vou começar a falar, não, esse negócio é do diabo. Estou precisando pagar conta, estou precisando fazer não sei o quê. Pô, agora que eu vou poder, sei lá, fazer um negócio diferente. Mas eu sei que aquilo que eu e a Mari, a gente tem colhido durante a nossa vida, a história da comida japonesa que eu contei para vocês, inclusive quando a gente foi para São Paulo, a gente ficou na casa desse casal, maravilhoso. E daí a Mari, 2 finais de semana depois, ia ficar na casa deles, e daí eu já soltei, né? E eles falaram, o que ela gosta de comer? Eu falei, comida japonesa, mano. É japoneses, né? Aí fizeram um monte de coisa pra ela, de japonês. A razão da gente colher frutos é porque aquilo que Deus tem dado para nós. E a gente entende que esse é para multiplicar, esse é para dar. Eu contei, outro dia eu contei. Eu consegui comprar uma pedaleira para o baixo. Essa pedaleira é da Boss. Paguei, eu acho que 150 reais. Por quê? Zero bala, na loja. Porque ficou parado tanto tempo lá, e o cara já tinha desistido de vender. Mas na verdade ele tinha comprado para vender para mim, entendeu? Eu já tinha deixado lá, porque eu não ia conseguir pagar o preço total, né? Daí eu fui lá comprar, comprei 150 reais. Pra vocês terem noção, aquela pedaleira custa 1.200 reais, se olhar no Mercado Livre, 1.200 reais. Comprei, liguei pro meu pai e falei, pai, pensa no pedal que eu comprei da Boss e tal. E daí eu lembro que eu tava tocando no meu quarto. No escritório onde a gente morava. E o Espírito Santo falou assim pra mim,
você vai dar para fulano. Isso daí. E pensa que fulano não era da igreja, cara do mundo, que toca no mundo. Eu virei e falei, Deus, mas tem uma galera na igreja, podia dar para eles, né? Os caras, pô, né? Você vai dar para ele. Eu fui lá, falei para ele, mano, eu nem lembro o que eu falei. Eu peguei e falei, e eu fui lá e dei o negócio. Eu vi, um tempo atrás, ele estava trabalhando num navio, num cruzeiro. Eu vi ele usando a pedaleira lá. Falei, eita. Gente, o que Deus tem dado para você que é para semear? E que você tem comido? E que você tem tido medo de entregar? Porque e se faltar? O princípio da multiplicação só acontece quando nós somos gratos, consagramos, damos aquilo que é de Deus. Mas aquilo que nós recebemos, que é para plantar, a gente começa a distribuir. A gente olha para as pessoas ao nosso redor. Existem dois tipos de pessoas que a gente distribui, duas formas diferentes. A primeira é para os necessitados. Tem pessoas que estão em necessidade, que Deus ele vai falar, dá, cuida, supra a necessidade. Durante a pandemia a gente tivemos muitos, mas muitos mesmo, testemunhos de pessoas que experimentaram, estavam em necessidade, experimentaram o cuidado do Senhor. Muitas. E é fantástico ver isso. Então tem pessoas que a gente vai ajudar, o necessitado, mas tem um outro tipo também. Tem aquele que tem a ver com honra, sabia? Tem as pessoas que nós honramos. Às vezes é um irmão teu da tua célula. O que é honra? Primeiro, honra, se você olhar no termo grego, honra significa valorizar. Imagina que você tem, sei lá, um pote de ouro na tua casa. Um objeto lá de ouro. Vamos melhorar esse negócio. Vamos dizer que você tem um Rolex de ouro, né? E você tem outros relógios lá na tua casa, que não tem nada de ouro neles. Aqueles que, sabe, você compra ali no Ting Ling, você paga até 15 conto. O cara fala 50, você fala, dou 15, ele pode levar. Sabe aquele? Como que você vai tratar o seu relógio de ouro, o seu Rolex de ouro e aquele Ting Ling? Você vai tratar igual? Não. Você vai guardar no mesmo lugar? Não. Você vai usar nos mesmos locais? Não. Sabe por quê? Porque nós damos valor àquilo. Nós honramos aquilo, colocamos numa posição de valor. Então, existe também a questão de honrarmos pessoas. Honrarmos um irmão. Às vezes ele não está em necessidade, mas eu sinto no meu coração que eu quero honrar a vida dele, mostrar quão valioso ele é. Então eu vou lá, meu irmão, quero honrar a tua vida hoje. Fala para a pessoa do teu lado, eu vou ensinar você a honrar a pessoa. Olha para a pessoa do teu lado, fala assim, meu irmão, minha irmã. Se for irmão, você fala irmão, né? Você vai falar irmã, né? Você vai falar assim, meu irmão, olha no fundo dos olhos. No fundo. Você vai falar assim, depois do culto, você pode escolher o lugar que você quiser, que eu vou honrar a tua vida. Você é valioso. O que tiver aqui que eu puder pagar. Honrar, gente. Sabe a tua esposa que você vai lá e você tenta dar o melhor que você pode, sabe? Sabe quando é um aniversário? Mas você vai lá e você se empenha em algo que a pessoa quer, está querendo. E você junta recursos, você faz o que for necessário e você vai lá presentear. Você sabe o que você está fazendo? Você está dizendo assim, eu quero honrar a tua vida, porque você é importante, você é valioso. Então existem essas duas formas da gente contribuir, da gente entregar, da gente dar para outras pessoas, da gente distribuir aquilo que Deus deu para nós. Os necessitados, mas também em forma de honra. Romanos 13, 7 fala assim, a cada um deu o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Honrarei, agora 1 Samuel 2,30 fala assim, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus, Ele honra quem honra. Quem honra Ele. As pessoas que honram merecem ser honradas também. E você vai ser honrado pelo Senhor. Terceiro, para finalizar. Versículo 17 diz o seguinte: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Você pode ficar de pé? Que o terceiro princípio, pode ficar de pé. A banda pode subir. O terceiro princípio tem a ver
com testificar, com satisfação e abundância. Deus, depois dessa multiplicação, Jesus, o que sobra para os discípulos não é um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe para cada um. Mas Deus deu em abundância. O que acontece quando Deus dá? A gente celebra, gente. A gente celebra. Então nós recebemos de Deus, nós repartimos o que Deus nos deu e nós celebramos. Por quê? Porque vem grande multiplicação. Vem a grande multiplicação. Não retenha o que Deus tem te dado. Entenda o que é semente. Entenda o que é para pagar suas contas. Entenda o que é para ser investido, onde precisa ser investido, mas entenda o que é semente e plante. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, o Senhor sabe aqueles que têm dificuldade em repartir aquilo que o Senhor tem dado, aqueles que têm tido dificuldade em ser gratos pelo pouco que tem hoje. O Senhor sabe aqueles que têm murmurado pelos recursos, às vezes pelos talentos, ou às vezes quando está tentando mover nos dons do Espírito, e vê outros que estão movendo mais na frente, eu estou fazendo outras coisas. Deus, em vez de serem gratos, estão murmurando. Deus, tira toda murmuração da boca do teu povo, tira toda murmuração de todos nós aqui, Pai. Que os nossos corações sejam tremendamente gratos a Ti, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Que a gente comece a aplicar, ó Deus, o princípio da multiplicação nas nossas vidas, começando pela gratidão, começando pelo entendimento de que tudo que temos vem do Senhor. O Senhor é bom e o Senhor dá bons presentes para os seus filhos. Pai, se hoje não temos muito, que sejamos gratos com o pouco que temos. E se um dia, se tivermos muito, que possamos ser gratos com muito também, Senhor. Que o Teu nome seja honrado, glorificado, que o Teu nome seja, Deus, levantado no mais alto, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Pai, não somos dignos de tamanho amor do Senhor. Não somos dignos, ó Deus, de estarmos aqui, de termos, ó Deus, o que temos aqui. Não somos dignos, ó Deus, de podermos viver em comunhão e no cuidado dos irmãos. Não somos dignos, ó Deus, do Teu amor. Não somos. Mas Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor, mesmo que nós não somos dignos, o Senhor entregou o Seu Filho no nosso lugar. O Senhor nos adotou como filhos e filhas. O Senhor nos levou a uma posição de honra quando não merecíamos honra. Pai, nos ajuda a honrarmos como o Senhor honra. O Senhor nos trouxe a mesa, nos deu novas sandálias, novas vestes, nos colocou o anel nos nossos dedos e nos declarou filhos e filhas. E nos fez coparticipantes da Sua herança eterna em Cristo Jesus. Nunca poderemos pagar isso, Pai, porque também não tem a ver conosco, tem a ver com o que o Senhor fez. Pai, nós honramos o Seu nome. Você pode dizer aí onde você está, o quanto você é grato a Deus por tudo que Ele tem dado. Começa a agradecer Ele pelo dinheiro que Ele tem colocado na tua conta, pelo dinheiro que você tem recebido no final do mês. Se você entendeu aqui que você tem murmurado, talvez nessa semana aconteceu isso. Começa a pedir perdão para Deus. Deus, me perdoa por ter murmurado. O Senhor que me deu. Deus, eu sou grato. Eu quero Te honrar com isso, Deus. Eu quero fazer o melhor. Eu quero, Deus, fazer com que o Seu nome seja engrandecido por tudo que o Senhor tem dado e derramado na minha vida. Começa a dizer para Ele: eu sou grato pela salvação, eu sou grato pela minha família, eu sou grato a Deus pela saúde, pelo cuidado, pelo desenvolvimento dos meus filhos, pelo crescimento da minha família no Senhor. Eu sou grato pela minha célula, pelo meu líder. Eu sou grato a Deus pelo meu discipulador, pelos meus discípulos. Começa a dizer para Ele que você não merecia nada disso. Oh Pai, nós somos gratos a Ti. Pai, eu peço a Deus, nos ensina a repartirmos aquilo que o Senhor tem nos dado.
Em vez de comermos do pão e do peixe, que a gente possa repartir, experimentar a multiplicação, que a gente honre pessoas que o Senhor quer que a gente honre, que o Senhor nos ajude a cuidar dos necessitados, ó Deus, aqueles que precisam, aqueles que está na hora certa da ajuda do Senhor, ó Pai, que possamos ser as mãos do Senhor na nossa sociedade, as mãos do Senhor, ó Deus, sobre a vida dos nossos irmãos e daqueles, ó Deus, que também não conhecem o Senhor, que possamos ser as suas mãos na nossa sociedade, que Deus, a partir do seu povo, ó Deus, possa fluir rios de águas vivas, ó Deus, na nossa sociedade. Oh Deus, que o povo possa experimentar aquilo que só o Senhor pode dar por meio da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, que possamos celebrar, festejar, ó Deus, as grandes coisas que veremos do Senhor, as grandes multiplicações, seja dos nossos recursos, seja, Deus, dos nossos talentos, dos nossos dons, seja, Deus, da nossa família, de conhecimento, seja o que for, que possamos celebrar com alegria e dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. De um, ele multiplica milhares, de uma entrega, ele faz uma grande colheita. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. A sua vontade precisa morrer, meu irmão. O seu eu, o seu conhecimento, você acha que é bom, nós precisamos entregar e falar: Deus, estou disposto. De uma entrega, ele faz uma grande colheita. De uma decisão de fé, ele gera um rio de vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem muitas pessoas sedentas ao seu redor. Nosso Deus é o Deus multiplicador, e Ele quer multiplicar aquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida, nas pessoas ao teu redor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos aí onde você está. Deus está brilhando a luz dele hoje, aqui, em corações que estão andando em trevas, em corações que estão andando distante dele. Hoje Deus está brilhando a luz dele, e Ele está te permitindo enxergar a sua vida de uma forma que você não enxergava antes. Só Deus tem o poder de fazer isso. Aquele texto que eu li a respeito da semente, que era necessário plantar para que a semente morresse, para que então viessem muitas outras, caso contrário ela ficaria só. Teve uma semente que morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida. A semente é Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Jesus Cristo, Ele carregou em si todo o erro que eu e você cometemos, tudo aquilo que fizemos que nos tem afastado de Deus. Talvez você pergunte: mas eu não sou uma pessoa boa. Já mentiu? Já cobiçou? Já brigou? Já cirou com alguém? Sabe, nós reconhecemos, entendemos quem nós somos quando nós somos comparados, não com um ser humano pecador que está do nosso lado, mas com um Deus que é bom, e santo, sempre santo. Deus, Ele está querendo mostrar para você hoje que você está andando longe dEle, que você tem vivido longe dEle, mas Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele morreu para que você pudesse ter vida. Ele pagou um preço pela sua culpa diante de Deus, para que você pudesse ter vida com Deus, para que você pudesse ser adotado na família dEle, para que a tua história aqui nessa terra não fosse em vão. Você sabe qual que tem sido o problema de você ser um multiplicador? É que você é egoísta, mas isso flui de uma natureza de um homem e uma mulher que está longe de Deus. Deus está te chamando para ser filho e filha dele. Ele quer mudar o teu coração, a tua história. Talvez você está percebendo nessa noite que talvez você é uma pessoa que ajuda os outros, mas você ajuda porque você tem interesses por trás, seja o interesse de se sentir bem ou coisa que você pode conseguir com aquilo. Seu coração continua egoísta, ainda com os olhos fechados. Talvez você é essa pessoa que Deus está te chamando hoje para caminhar perto dele, para ser adotado na família dele. A Bíblia fala
que se cremos em Jesus, se confessarmos, se clamarmos pelo nome de Jesus, seremos salvos, porque só existe um nome que há salvação, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro nome. Se você tem caminhado longe de Deus, hoje é seu dia, é hoje a sua hora, esse é o momento que Deus está chamando você. Se você entende isso, levanta sua mão onde você está, eu quero orar com você. Se você está nos assistindo, você pode repetir essa oração também. Diz assim: Deus, hoje eu reconheço que sou um pecador e tenho vivido longe do Senhor. Tenho vivido do meu jeito, da minha forma, fazendo as coisas da forma egoísta do meu coração. E hoje eu entendo que eu tenho vivido longe de Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo e eu não. E hoje eu reconheço que eu nunca conseguiria chegar perto de Ti. Mas por causa do Seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor mudou a história. Porque Ele morreu, pagando o preço dos meus pecados, naquela cruz, e ressuscitou no terceiro dia para me dar vida. Eu reconheço e confio nisso. E declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. E que não viva mais eu, mas viva Ele em mim. Me encha com Teu Espírito Santo. Me adote na sua família. E que eu nunca mais seja o mesmo. Em nome de Jesus. Pai, eu oro e declaro sobre a vida desses, ó Deus, que levantaram a mão, que confessaram o Senhor. Eu declaro as suas bênçãos. Eu declaro o seu cuidado. Eu declaro, ó Deus, que a culpa do pecado, ó Deus, venha ser tirada da vida deles. Eles venham sentir a paz, a alegria que abunda e transborda na vida deles, ó Deus, por meio do Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Encha-os, ó Deus, que Ele capacita-os, ó Deus, para serem testemunhas vivas do Senhor. É o que nós pedimos, é o que nós declaramos sobre a vida deles, ó Deus. Não mais uma vida longe do Senhor, mas uma vida perto de Ti, amando o Senhor e vivendo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Que você semeie aquilo que Deus tem colocado na sua mão para semear, em nome de Jesus. Amém.